Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Professor Murilo Marques aqui em mais um dos nossos tópicos aplicado à nossa matéria de Direito Processual Penal Militar. E, como sempre, sem delongas, vamos começar os nossos trabalhos. E o assunto de hoje é o processo dentro do nosso direito. Opa, calma aí, só ligar minha canetinha aqui. O assunto hoje é o processo dentro do nosso direito processual penal militar, beleza? Pessoal, só aqui eu só quero repetir algo que eu já falei lá no começo, só para vocês se situarem onde nós estamos. Primeiramente, quando nós falamos em processo, o processo ele é assim, ó. O processo ele é uma linha, beleza? E, deixa eu até apagar isso aqui, deixa mais bonitinho um pouquinho. O processo, ele é uma linha. Tá aqui o nosso processo. Esse é o processo. O processo ele é composto de vários procedimentos. E nós temos duas grandes fases dentro desse nosso procedimento, beleza? Beleza, professor. Então o processo, na verdade, ele tem vários pequenos procedimentos. E ele tem aqui um negócio chamado fase, que é a nossa fase pré-processual. Pré-processual. Beleza, professor, está aqui a nossa fase pré-processual e nós temos efetivamente aqui o nosso processo. Beleza, professor, entendi. A nossa fase pré-processual, minhas gatas e meus gatos, ela vem aqui dessa forma para a gente. Ela é dividida na fase do inquérito policial militar e, posteriormente, minhas queridas e meus queridos, esse inquérito policial militar, ele é mandado, ele é encaminhado lá para aquele rapaz que é o dono da ação penal. Quem que é o dono da ação penal? Ele é enviado para o Ministério Público e, a partir dessa parte, o Ministério Público vai tomar a decisão dele. Professor, quais são as decisões que podem ser tomadas pelo Ministério Público? Ou ele pode devolver esse inquérito policial para que novas provas sejam levantadas, ou ele pode enviar esse processo, esse inquérito, né, na forma de ação penal, na forma de ação penal para o juiz. Ou ele também pode pegar e falar para o juiz, juiz, na verdade eu quero pedir o arquivamento desse inquérito policial, beleza? Então ele acaba tendo essas opções aqui, o Ministério Público. E a gente vai entender agora o que... pode tirar o printzinho para você entender, caso você ainda não tenha compreendido isso. E nós vamos agora entender como que funciona essa parte do processo. Primeiramente, importante, pessoal, que vocês tenham em mente que o processo ele é composto de 3 figuras. Quais são essas figuras, professor, que compõem o processo? Nós temos o juiz, beleza? Depois aqui embaixo, temos 3 partes. Aqui embaixo nós temos o réu, que ele tem o seu direito de defesa. E desse lado de cá, nós temos o Ministério Público, que ele é o dono da ação penal, que ele tem o direito à acusação. Escrevi errado aqui. Ele tem o direito à acusação. Beleza, professor? Então ele tem o direito aqui à acusação. Beleza? Então, nós temos 3 partes que compõem essa tríade que faz parte do nosso processo, beleza? Agora a gente consegue ler e entender como que funciona esse artigo de número 34 do nosso Código de Processo Penal Militar. Olha só. O direito de ação é exercido pelo Ministério Público. Olha o que eu falei para vocês aqui. O direito de ação, ele é exercido por quem? É mesmo, professor, você acabou de falar que o direito de ação, ele é exercido pelo Ministério Público. Como representante da lei, tá bom? E fiscal de sua execução. Inclusive, até é legal vocês saberem que o Ministério Público, ele exerce a fiscalização também, tá? A fiscalização das polícias. Ele não é superior às polícias, mas ele exerce essa fiscalização das polícias, beleza? Tranquilo, professor. Aí lá vem aqui, e o direito de defesa ao acusado, exatamente da forma que nós colocamos aqui. E cabendo ao juiz, olha o juiz aqui, o poder de jurisdição em nome do Estado. Já que o juiz ele age em nome do Estado,
Isso quer dizer para a gente que o juiz ele deve ser imparcial em suas decisões, tá bom? Então acaba que nós temos essa tríade que compõe. Não é fácil a gente, até melhor, a gente compreender dessa forma que eu coloquei aqui para vocês, ao invés de nós simplesmente termos uma visão fechada desse artigo de número 34, realmente, professor, ficou muito mais fácil eu conseguir compreender dessa forma aqui, beleza? Vamos seguindo lá, pessoal. Aí, o artigo 35, ele traz para a gente exatamente aquilo que nós havíamos mencionado aqui anteriormente. O que eu falei para vocês aqui, minhas gatas e meus gatos? Opa, deixa eu achar aqui minha canetinha vermelha. O que eu falei para vocês? Que nós temos uma fase pré-processual, beleza? Nessa fase pré-processual, nós temos o inquérito policial militar, nós temos o Ministério Público e nós temos aqui o momento em que o Ministério Público ele manda a sua ação penal, ele vai mandar a ação penal para quem? Para o Poder Judiciário na figura do juiz. Só lembrando, tá? Esse juiz aqui, às vezes, se você estiver lendo o seu Código Penal Militar aí, seu Código de Processo Penal Militar, tu vai achar outros nomes, tá? Como, por exemplo, juiz auditor, ou somente auditor. Todos eles significam a mesma coisa. Todos eles trazem para a gente a figura do juiz, beleza? Então, olha só que interessante. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia. Então, olha só. O Ministério Público, ele manda essa ação penal. Ele vai fazer o quê? Ele vai oferecer a ação penal para o juiz. E no momento em que o juiz recebe essa ação penal, é a partir daí que o nosso processo ele efetivamente tem início. Então na hora que ele recebe o nosso processo penal, ele realmente tem início. Porque até o momento desse recebimento, nós ainda estamos no que nós mencionamos aqui, no que nós chamamos, que é a chamada fase pré-processual. Então, até o momento do oferecimento e antes do recebimento da denúncia, nós apenas temos essa fase pré-processual. Recebeu a denúncia, meu amigo? Aí sim o nosso processo está devidamente iniciado. Professor, interessante. Deu para pegar aí? Entenderam como é que funciona? Legal, professor, entendi, tá bom? Vamos ler aqui então agora o artigo de número 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia, já falamos algumas vezes isso, hein? Pelo juiz, efetiva-se com a citação do acusado. Então, olha só, seu resumo aí, início do processo, recebimento da denúncia. Beleza. E efetivação. No seu resumo, você vai colocar o quê? Com a citação do acusado. Professor, eu não sou do direito. O que quer dizer citação? Citação, minhas gatas e meus gatos, é o momento no qual o réu, o agora réu, ele passa a ter conhecimento que existe um processo contra ele. Isso é a citação. Professor, entendi. E quando é que ele se extingue? Então, olha só, o início, efetivação do processo, então, início, efetivação do processo e a extinção do processo, no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível. Então, olha só. E o fim do processo? Com a sentença irrecorrível. Sentença irrecorrível. Isso aqui, pessoal, em outros nomes, para quem não é do direito aí também, é o tal do trânsito em julgado. Então, ó, trânsito em julgado. Então, isso daqui é o momento em que a sentença é o fim do processo. Senhores, aí vem um bizuzinho aqui que eu quero que vocês prestem atenção, porque talvez na hora da prova de vocês, se cair isso daqui, a pessoa vai errar. A pessoa sabe tudo, mas ela vai errar isso aqui, ó. Quer resolva o mérito ou não. Ou seja,
tivemos uma solução do problema ou não tivemos uma solução do problema. Então, essa parte aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam e que vocês memorizem, porque na prova de vocês, eu, se fosse um examinador sacana, eu mesmo colocaria falando que traria ou exatamente isso daqui, que já sei que muita gente iria errar, ou eu simplesmente diria, desde que se resolva o mérito. Porque assim, pra gente, parece realmente mais certo, né? Desde que se resolva o mérito. Mas não é, beleza? Não é desde que se resolva o mérito. Ou seja, pode ser resolvendo o mérito ou não. Então, olha só. Resolvendo ou não o mérito. O que é o mérito, professor? É o que se buscava. Então, resolvendo ou não o mérito, estará aí, nós teremos o fim da sentença, ou seja, o fim do processo, na verdade, ou seja, quando ocorre o trânsito em julgado e também resolvendo ou não o mérito daquela ação. Caraca, professor, interessante, hein? O senhor é brabo, hein? É, papai, confia no pai que aqui não tem erro, beleza? Pessoal, olha só, vou até voltar a câmerazinha aqui para mim. No seu edital, você tem escrito do processo. Do processo. E olha que pequenininho é do processo. A gente matou aqui em 11 minutos essa parte do processo. E agora a gente vai continuar, até para não encerrar esse bloquinho aqui com só 11 minutos, né? Fica até feio. Vamos continuar os nossos trabalhos e agora nós iremos tratar da denúncia, que é outro assunto bem legal a ser debatido aqui pela gente, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa tela, vamos lá, da denúncia. Senhores, denúncia, como nós já aprendemos, o que é a denúncia? A denúncia é quando nós temos aqui o Ministério Público oferecendo a denúncia para quem? Para o juiz. Então o Ministério Público faz o quê? Ele oferece a denúncia ao juiz. E na hora que ele oferece essa denúncia ao juiz, e quando é que o processo se inicia, conforme nós acabamos de conversar? Na hora em que ele recebe a denúncia. Então, o juiz recebeu a denúncia, nós já temos efetivamente o início do processo. Professor, agora eu consegui compreender o que isso quer dizer, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender a denúncia. Senhores, a denúncia, ela nada mais é do que o documento de formalização da demanda. Ou seja, é o documento que o Ministério Público produz e encaminha ao Poder Judiciário, beleza? Oferecendo ou não aquela denúncia, beleza? Entendi, professor, interessante, legal, peguei o que isso aí quer dizer. Rapaz, eu não sei como é que eu fiz isso aqui. Vamos lá. Bora seguir aqui então o nosso processo. Vamos continuar entendendo aqui direitinho. Aí vem aqui, ó, primeiro assunto, requisitos da denúncia. Professor, eu tenho que entender, eu tenho que saber quais são os requisitos da denúncia, eu tenho que saber o que haverá na denúncia. Senhores, é bem óbvio, tá bom? A gente vai ler aqui, a gente vai compreender, na verdade nós iremos ler, só que basta que nós compreendamos o que deve conter nessa denúncia, beleza? Entendi, professor, então eu tenho que compreender o que existe na denúncia. Isso mesmo. Senhores, vamos pensar assim, se você aí, que está do outro lado da tela, você nunca viu os requisitos de uma denúncia. E você pensa bem assim, pô, o que eu preciso colocar numa denúncia para que o juiz aceite? Senhores, a denúncia é o momento no qual o Ministério Público ele vai convencer o juiz que aquela ação merece ser iniciada, aquele processo merece ser iniciado e aquela pessoa deve ser devidamente processada e julgada futuramente. Legal, entendi. Então, ela tem que ter todas as informações. Por exemplo, testemunha, o nome do autor, profissão do autor, como foi o fato, qual foi o crime que ele cometeu, beleza? Isso aí, você vai conseguir ver aqui que são coisas óbvias que devem conter dentro de uma ação. A ação é um documento que ele faz, o Ministério Público faz, explicando por que ele quer e quem é aquela pessoa que deve ser processada, beleza? Então vamos lá, olha só. Então conterá o quê? Seguinte, designação do juiz a que se dirige. Pessoal, quem é da área do direito aí sabe como é que funciona isso aqui muito bem. Para quem não é, nesse documento, a primeira coisa que aparece lá é bem assim, ó, é uma puxação de saco. Ao
excelentíssimo senhor juiz da Auditoria Militar do Distrito Federal, por exemplo, beleza? Ou seja, é a puxação de saco. Ele vai lá e coloca um endereçamento. Então, essa designação ele fala assim, ó, tô mandando isso aqui para tal juiz, tá bom? Então, ele vai endereçar, beleza? Além disso, olha o que eu falei para vocês, ó. Isso aqui, ó, é a qualificação do nosso sujeito. Vai ter o quê? Nosso investigado, né, futuro réu, o que que vai conter? Nome, idade, profissão, residência, beleza? Ah, entendi. Ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado. Professor, me explica isso aí que eu não entendi. Por isso que a gente tem o teacher para explicar isso para vocês. Galera, isso aqui, ó, isso aqui é a qualificação. Qualificação. Quando nós qualificamos alguém, quer dizer que nós estamos colocando ali quais são as características, quem é aquela pessoa. No entanto, senhores, não acontece com frequência, mas pode acontecer, inclusive o próprio Código de Processo Penal, ele já decidiu trazer isso para a gente. Se isso acontecer, o que ele faz? Ele vai trazer esclarecimentos pelos quais aquela pessoa pode ser qualificada. Aqui, ó, já está qualificado. Mas vamos supor que nós não sabemos quem é aquela pessoa. Nós iremos trazer características. Vou falar bem assim, ó, é fulano de tal, que possivelmente reside em tal lugar. Ele é branco, ele tem mais ou menos 1,70 de altura, ele tem uma cicatriz no rosto, ou seja, esses esclarecimentos aqui nada mais são do que as características quando nós não conseguimos fazer a qualificação correta, com nome, idade, profissão e residência do acusado, tá bom? Senhores, uma coisa legal aqui, ó, é sempre lembrar que a residência e a profissão são importantes, beleza? Elas fazem parte. Professor, na prática, se não tiver residência, não vai colocar, né? Se ele não tiver profissão, for desempregado, também não vai colocar. Professor, mas ele é bandido. Eu posso colocar profissão marginal? Claro que você não pode colocar profissão marginal, beleza? Ah, entendi, professor. Vamos lá, vamos seguir. Além disso, como nós falamos, se você quer que alguém seja processado, você tem que falar para o juiz. Juiz, ele cometeu tal crime em tal lugar, em tal data. Beleza? Isso que você vai levar para o juiz. Você vai trazer aqui, ó, a qualificação. A gente já sabe, né? O que é a qualificação? Qualificação é basicamente dizer quem é. Então, ó, qualificação. Opa, vou botar aqui mesmo. Qualificação é o quê? Dizer quem é. Então, a qualificação do ofendido, ou seja, a vítima, e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível. Como assim, professor? Vamos supor que foi um crime de homicídio. Homicídio. Se foi um crime de homicídio, quem é a vítima? Ah, professor, a vítima foi o Tício. Professor, mas se foi um crime, por exemplo, de peculato? O que é o peculato? É um crime contra a administração pública cometido por um servidor. Se foi um peculato, quem foi a vítima? A vítima foi, vamos supor aqui que foi o Quartel-General do Exército. Quartel-General do Exército Brasileiro. Foi o, sei lá, o BPTran. BPTran. Polícia Militar, né? Ali especificamente o BPTran. BPTran. Beleza? Então essa aqui, ó, podem ser nossas vítimas. Por exemplo, ó, pessoa jurídica ou a instituição prejudicada ou atingida, sempre que for possível dizer quem foi, beleza? Ah, professor, entendi, legal. Tranquilo? Fechou? Tamo junto? Legal, professor. Então já estou conseguindo compreender muito bem como é que isso funciona, beleza? Legal, professor. Vamos seguir aqui os nossos trabalhos. Olha só, vou apagar aqui, ó, para a gente conseguir continuar conversando. Então aqui nós temos ainda essas situações aqui, ó, exposição do fato criminoso. Senhores, já havia inclusive mencionado isso com vocês. Ou seja, a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias. Você viu como é que é bem óbvio o que nós temos que fazer? Ou seja, vai falar qual foi o que aconteceu. Então, ó, o que aconteceu?
e quando aconteceu. Legal, professor, entendi. Até agora faz tudo muito sentido, beleza? Razões de convicção ou presunção de delinquência. Vai falar assim, ó, possivelmente foi essa pessoa, porque ele se encontrava no local, porque existem filmagens que corroboram com o crime que essa pessoa cometeu. Então ele vai dizer os motivos. Senhores, viu como é que é óbvio? Tem que ficar decorando isso aqui? Senhores, não tem que ficar decorando isso daqui. Basta que você consiga compreender o que é a denúncia, beleza? Se na hora falar bem assim, deve designar, deve falar o tempo que ele deve ficar preso. Não, pô. Isso aí quem decide é o juiz, beleza? Seguindo, classificação do crime. Ó, então, como é que fica? Ao excelentíssimo senhor juiz da 11ª Auditoria de Polícia, ou do Exército, ou da 11ª Auditoria da Justiça Militar, beleza? O fulano de tal, o Joãozinho, de 25 anos, que é soldado da Polícia Militar, que reside na cidade do Cruzeiro Novo, no dia tal, tal hora, ele cometeu um crime contra o sargento Mévio. Isso foi assim, assim, assim. E acredita-se ser ele o autor dos fatos, porque isso aconteceu assim, 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 sendo então classificado em crime de homicídio. Olha só como é que fica. Bem tranquilo, né? Legal, professor. E, pessoal, aqui vem o bizu da Mariola. É aqui onde o nosso examinador pode querer pegar você no laço. A quantidade máxima de testemunhas, beleza? Qual que é o número máximo, então? Como é que você vai anotar no seu caderno? Vai botar bem assim, ó, denúncia, e vai escrever, ó, máximo 6 testemunhas. Vai colocar bem assim no seu caderninho. E, senhores, isso aqui é outra parte legal. Quando nós temos as testemunhas, a mesma coisa. Você deve indicar a profissão da testemunha e a residência. Entendi, professor. Então eu falo, ó, é fulano de tal que trabalha com isso e mora em tal lugar. Para você, para o juiz conseguir intimar aquela pessoa a poder ir depor, beleza? 6 testemunhas, importantíssimo, beleza? E dos informantes com a mesma indicação. Professor, quem é informante? São as pessoas que vão levar algum tipo de informação. Aqui não faz, a gente não precisa explicar exatamente quem é o tal do informante, tá bom? Mas os informantes também devem ter essas mesmas explicações aqui. Residência e também a questão da profissão, beleza? Legal, professor, peguei aqui, hein? O negócio aqui é bom, o negócio é brabo. É bom, né, pessoal? Estão aprendendo direitinho? Vamos seguir aqui, meus amores. Pergunto para você agora: é possível que as testemunhas sejam dispensadas? Como assim, professor, que as testemunhas sejam dispensadas? Aqui ele fala para a gente que nós temos no máximo 6 testemunhas. Professor, mas se o juiz ele entender bem assim, se o Ministério Público falar bem assim, ó, na verdade já tenho todas as provas de autoria e materialidade, eu não preciso de testemunha nenhuma. Ele pode simplesmente, se ele quiser, ele pode dispensar as testemunhas? Senhores, é claro que ele pode. Se nós não precisamos de testemunhas no caso, para que testemunhas? Porque existem crimes que eles simplesmente são com provas documentais. E essas provas documentais já são suficientes para que nós possamos alcançar uma possível punição daquela pessoa, beleza? Entendi. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos hipoteticamente um sujeito que se passa por policial militar, mesmo depois de ter sido excluído da polícia militar. Nesse caso, é necessário testemunha? Professor, esse cara fica postando no Instagram que ele até hoje é policial, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele trabalha em tal lugar. E aí, precisamos de testemunha? Não precisa, porque já está tudo devidamente documentado. Existem provas materiais já que são suficientes para que aquela denúncia seja devidamente oferecida, beleza? Senhores, seguinte, coisinha interessante. Casos nos quais o juiz não irá aceitar a denúncia. Então é aquele caso, né? O juiz, primeiramente, ele não é obrigado a aceitar a denúncia. O Ministério Público, como nós já conversamos, ele vai lá, ele oferece a denúncia. Oferece a denúncia. Na hora que ele oferece a denúncia, o juiz ele vai analisar a denúncia e o juiz ele faz o quê? Ele vai receber a denúncia. Já que ele ainda vai receber, o juiz recebe.
Na hora que ele vai receber a denúncia, ele vai analisar alguns casos e algumas circunstâncias, algumas situações documentais e situações até mesmo fáticas, ou seja, envolvendo o acontecido, e vai decidir se ele recebe ou não. Então, o juiz decide se ele recebe ou não aquela denúncia. Beleza, professor? Então, vamos lá. Primeiro caso, que ele não vai receber, se não houver todos os requisitos mencionados no artigo anterior. Ou seja, ele não colocou o nome, não colocou indicação, ele não tipificou o crime. O que é tipificar? Criminalizar. Ele não falou, foi tal crime que ele cometeu. Então, se algum daqueles requisitos anteriores não estiver na denúncia, o juiz ele vai rejeitar aquela denúncia, beleza? Mas olha que legal. Nesse caso aqui, nós estamos diante de erro material. Erro material. O que é um erro material? Quer dizer que o estagiário, na hora que ele foi digitar lá o negócio certinho, o estagiário cagou o pau e ele esqueceu de botar alguma daquelas informações. Então, por conta disso, esse mero erro material, essa falta de algum daqueles requisitos que nós acabamos de conversar, se não estiverem presentes, o juiz ele não vai agir de forma tão, nossa, agora já era, não pode mais oferecer. Não. Vai ser o seguinte, o juiz, antes de rejeitar a denúncia, nesse caso, ele vai mandar com um despacho bonitinho, explicando o motivo, ele vai remeter esse documento, ele vai devolver lá para o Ministério Público esse documento, beleza? Para que dentro de 3 dias, contado o seu recebimento, ele possa preencher os requisitos que não tenham sido preenchidos. Ou seja, nós temos aqui, o juiz, ele vai rejeitar a denúncia por erro material, ou seja, está faltando algum requisito, e se for por conta disso, ele vai devolver aquela denúncia ao Ministério Público, que o Ministério Público ele vai ter um prazo de 3 dias para sanar aqueles problemas, para resolver aquele problema que foi demonstrado lá pelo juiz. Que o juiz tem que fundamentar e falar, estou rejeitando por causa disso, disso e disso. Você tem que arrumar isso aqui, beleza? Ou seja, a culpa é do estagiário. Opa, deixa eu apagar de novo aqui. Opa, pronto. Se o fato narrado não constituir crime de competência da Justiça Militar. Por exemplo, vamos supor, olha que interessante aqui, pessoal. Vamos lembrar de uma situação. Rapaz, que bugzinho esquisito. Vamos lembrar da seguinte situação. Pergunto para você. Civil responde por crime militar? Nós temos 2 respostas. Sim e não. Calma aí, professor, como assim? Sim e não. Se você já aprendeu lá no nosso direito penal militar, você sabe que o civil só responde por crime militar na Justiça Militar da União. Na Justiça Militar Estadual, ele não responde por crime militar. Então, por exemplo, vamos supor que o Tício, ele... Até voltar aqui para mim, só olhando demais para o quadro, vamos voltar para a cara do professor um pouquinho, né? Pronto. Vamos supor que o Tício, ele é um civil e ele... Deixa eu pensar aqui num caso bem legal. Ele entrou no quartel da Polícia Militar e depedrou lá o quartel, quebrou o quartel todinho. Senhores, o quartel da Polícia Militar é um local sujeito à administração militar. Em regra, estaríamos diante do critério em razão do local, de acordo com o artigo 9º, inciso 2º do nosso Código Penal Militar. Só que o Tício, por ele ser civil, ele pode responder por crime militar na Justiça Militar Estadual? Não, somente na Justiça Militar Federal. Se fosse o Tício depedrando um quartel do Exército Brasileiro, aí sim nós teríamos o crime militar. Ele poderia responder sim na Justiça Militar da União. Mas nesse caso, pessoal, o Tício ele não responde por crime militar. Aí vamos supor aqui que nesse nosso caso hipotético, o Ministério Público cagou o pau e o Ministério Público encaminhou essa denúncia contra esse civil à auditoria militar. Mandou lá para a Justiça Militar. Senhores,
Essa denúncia será aceita? Não, essa denúncia será rejeitada porque aquela auditoria, aquela justiça militar não tem competência, porque ela é uma justiça militar estadual, ela não tem competência para julgar um civil. Caraca, professor, sério? Seríssimo. Legal, professor, compreendi, compreendi. Vamos seguir? Segundo, se já foi extinta a punibilidade. Por exemplo, a punibilidade, a extinção pode ocorrer por vários motivos. Por exemplo, decurso do tempo, pode ocorrer por conta de morte. Olha a morte. Ocorreu ali a extinção da punibilidade por conta da morte. Vamos supor que o autor do crime morreu. Senhores, extingue-se a punibilidade. Mas você vai punir o morto? Você pode punir a família dele? Não pode, porque é o princípio da intranscendência da pena. A pena não transcende, não passa para outras pessoas. Legal, professor. Então, nesse caso aqui, se morreu, o juiz não vai aceitar a denúncia, porque houve o quê? A extinção da punibilidade daquele agente, beleza? Legal, professor, entendi. É só bom lembrar de um negocinho aqui, só para vocês guardarem. Senhores, lembrando que a morte, ela tem que ser comprovada por meio de certidão de óbito, beleza? Então é necessária a certidão de óbito para que seja comprovada, certificada a morte. Não basta falar, fulano morreu, não. E cadê a certidão de óbito da morte dele? Beleza? Vamos lá. E também, opa, apagar tudo aqui para a gente conseguir ver direitinho. Se for manifesta a incompetência do juiz ou ilegitimidade do acusador. Como assim, professor? Juiz competente. Vamos supor que aquela denúncia deveria ter sido encaminhada à auditoria, que é o primeiro grau. Na última forma, vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos supor que o Ministério Público ele encaminhou aquela denúncia direto ao STM. Só que, o que aconteceu? Ele deveria ter enviado para a primeira auditoria. Entendi. Primeiro a auditoria, depois para o STM em caso de recurso. Então, nesse caso, olha só, incompetência do juiz. O juiz não vai aceitar, porque ele não é competente. Ilegitimidade do acusador. Vamos supor que aquele acusador ele é um inimigo do réu, o inimigo do acusado. Ele pode oferecer denúncia contra ele? Como regra, ele não pode oferecer denúncia por ele ser. Ele é parente do réu e ele não gosta daquele parente dele. É a sogra dele. Pergunto para você, pode? Ele não pode oferecer aquela denúncia, beleza? Porque ele é ilegítimo. Pessoal, eu falei um negócio aqui do STM e eu só quero aproveitar, pegar o gancho e daqui a pouco eu vou explicar um negocinho para vocês. Mas eu vou explicar aqui já, eu vou apagar aqui esse quadro, explicar um negocinho para vocês sobre a justiça militar. Anota isso daí, tá bom? Para vocês entenderem uma coisa. Prestem atenção. Quando nós falamos em... Você já viu, né? Para quem não é do direito, principalmente, você já viu várias vezes na TV que nós temos 1 milhão de recursos. 1 milhão de recursos, até inclusive chegar ao Superior Tribunal Federal. Vamos entender só um negocinho aqui, tá bom? Seguinte, o STF realmente, ele está lá em cima. Ele é o topo das galáxias. E aqui embaixo nós temos outras pessoinhas. Nós temos aqui o STJ, nós temos o TST, nós temos o STM aqui, o STM, e nós temos o TSE, que eles todos estão abaixo do STF, mas eles todos estão no mesmo nível hierárquico do STF. Estão todos no mesmo nível hierárquico, mas abaixo aqui, então, dele. Veja que o STM e o STJ, que é o que nós estamos nos preocupando nesse momento, eles estão juntos, no mesmo nível hierárquico. Abaixo do STM, nós temos as auditorias militares da União. Beleza? Legal. Elas estão abaixo do STM. Abaixo, viu? Do STM. Abaixo do STJ, vamos botar bem aqui, ó. Nós temos o TJ. Na última forma, deixa eu arrumar aqui isso aqui, para ficar bonitinho. Borracha. Eita, que eu não peguei a borracha. Pronto. Ixi, Maria. Eu não estou conseguindo apagar. Pronto, agora vai. Pronto. Então temos as auditorias
militares. Senhores, abaixo do STJ está quem? Nós temos os TJs. Vou botar aqui, os Tribunais de Justiça. Os TJs, TJDFT, TJMG. Então, nós temos os TJs que eles estão abaixo, beleza? Os TJs, eles estão abaixo do STM. Legal. Pessoal, compreendam isso daqui, por favor. Isso aqui é importante para a gente, beleza? Temos os TJs. Isso que é o que importa para a gente. E abaixo dos TJs, nós temos o juiz. Ah, professor, mas calma aí, o juiz não trabalha no TJ? Para quem não é do direito, preste muita atenção aqui, tá bom? O juiz, ele é um ser autônomo. O juiz, ele é um cara autônomo, ele trabalha sozinho, beleza? E quando o juiz julga alguma coisa e existe algum recurso, ele vai para onde? Ele vai para o TJ, beleza? Ele vai para o TJ. O TJ, ele é composto de um colegiado. Colegiado. Quem trabalha no TJ, na verdade, são os desembargadores. São os desembargadores que trabalham lá no TJ, beleza? Agora, olha que coisa interessante, senhores. Salvo 3 exceções, que é Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, que possuem justiça militar estadual, nós não temos justiça militar estadual. Presta atenção agora. O soldado PM Tício, veja que ele é PM, ele cometeu um crime militar. Onde que ele vai ser julgado? Na auditoria militar ou ele vai ser julgado pelo juiz aqui? Senhores, nós não temos justiça militar estadual como regra. O Tício, ele vai ser julgado aqui, ó, pelo juiz. Só que existem juízes, mesmo do TJ, que fazem parte dessa estrutura aqui, que daqui, ó, do TJ para baixo, existem juízes que trabalham especificamente com crimes militares. Então, o soldado PM Tício, ele cometeu um crime militar. Ele vai ser julgado aqui. Professor, e se ele for condenado e ele recorrer? Ele quer entrar com recurso. Para onde vai esse recurso? Esse recurso dele, ó, esse recurso, ele vai para o TJ. Não vai para o STM, não? Não vai para o STM. E se ele quiser recorrer mais uma vez? Ele falou, ele foi de novo, foi confirmada a sentença dele. Vou botar aqui, amarelinho. Ele pegou, ele entrou aqui, ele foi condenado aqui. Ele recorreu. E aqui ele foi condenado de novo. Aí ele quer recorrer de novo. Agora vai para o STM. Não vai para o STM, vai para o STJ. Então, professor, o soldado da PM ele nunca vai ser julgado pelo STM? Nunca, senhores. Esse aqui é o caminho, ó. E se houver um último recurso e chegar lá, por meio de um recurso extraordinário, ele vai chegar até o STF. Caraca, professor, então não passa pelo STM? Não passa. Policial militar e bombeiro militar, ele não é julgado na condição de militar pelo STM, beleza? Ele não é julgado aqui, tá bom? Agora, vamos mudar de figura. Senhores, veja que existe um grau a menos. Existe um grau a menos se nós estivermos falando das Forças Armadas. Vamos agora o soldado do EB, do Exército Brasileiro, Mévio. O Mévio, ele cometeu um crime. Onde ele vai ser julgado? Em primeiro grau. Em primeiro grau, ele já vai para cá, ó, vai para a auditoria militar. Se ele recorrer, o recurso vai para o STM. E se ele recorrer novamente, vai para o STF. Deu para entender qual que é esse caminho do Poder Judiciário? Caraca, professor, o caminho é interessante, hein? Senhores, é isso aqui, ó. Basicamente, se for policial militar, vai para o juiz, depois para o TJ, depois para o STJ, depois para o STF. Se for do Exército, a Auditoria Militar da União, vai para o STM e depois vai para o STF. Beleza? Caraca, professor, eu nunca tinha reparado isso, beleza? Então, fechou? Tamo juntos, sem dúvidas? Sem dúvidas, minhas gatas e meus gatos. Apagar toda a tinta do slide. Vamos lá. Já falamos aqui, né,
sobre isso, quais são os casos que não vai ser aceita a denúncia, sobre o acusador ilegítimo, ou seja, aquela pessoa que não poderia estar oferecendo a denúncia. Senhores, eita lasqueira. Apagaram toda a tinta. No caso de ilegitimidade do acusador, a rejeição da denúncia não proíbe, não obsta o exercício da ação penal. Senhores, ou seja, não é porque um membro do Ministério Público que é ilegítimo, ele ofereceu a denúncia e o juiz rejeitou pelo fato de ele ser ilegítimo, não é por conta disso que já era. O cara não vai mais responder criminalmente. Negativo. Nesse caso aqui, minhas gatas e meus gatos, essa ação penal ainda pode existir. Só que, olha só, esse cara vai poder oferecer novamente? É claro que não, né? Porque ele é ilegítimo. Então, conforme nosso Código de Processo Penal Militar, essa denúncia deve ser promovida, então, por algum acusador legítimo, a quem o juiz determinará a apresentação dos autos. Então, olha só, o Ministério Público ofereceu a denúncia. Só que aí, o juiz, ele fez o quê? Ele rejeitou. Ele rejeitou a denúncia. Por quê? Porque ele falou que ele é ilegítimo. O próprio juiz vai fazer o quê? Ele vai determinar a apresentação dos autos a um juiz, a um Ministério Público, a um membro do Ministério Público legítimo, para que aquele membro que não seja impedido ou suspeito de alguma maneira, ele possa oferecer a denúncia para realmente o juiz analisar a situação, beleza? Legal, professor. Entendi o que o senhor quis dizer. Opa. Voltando, estamos aqui? Não. Estamos cá. Agora deixa eu apagar aqui do slide. Beleza. Acusador ilegítimo, declinação de competência. Professor, o que quer dizer, o que significa declinação de competência? É você falar bem assim, ó, eu, juiz, não sou competente para julgar isso aqui. Então, o que ele faz? Ele vai fundamentar essa decisão dele de rejeição da denúncia e ele vai mandar para o juiz competente. Por exemplo, aquele mesmo caso, o STM recebeu uma denúncia. O Ministério Público, né? Ele mandou aqui para o STM uma denúncia. Aí o STM falou bem assim, meu filho, o Ministério Público, não era para você ter mandado isso para mim. Eu, STM, eu estou rejeitando a sua denúncia. Eita, ficou tudo bem errado aqui. Eu estou rejeitando a sua denúncia. E, meu querido Ministério Público, então ele rejeita. Só que ele vai pegar e vai mandar os autos para o juízo competente. Então ele determina o juízo competente. Beleza? Então isso que ele faz. Tranquilo? Fechou? Legal, professor. Estou compreendendo tudo muito bem. Fechou? Vamos lá. Agora, pessoal, esse aqui é legal, viu? Esse aqui é um assunto que, meu amigo, ele pode ser cobrado com gosto de gás. Com gosto de gás, esse assunto pode ser cobrado. Por quê? Rapaz, pensa num assunto bom de cobrar, viu? Prazo para oferecer a ação penal. Primeiro, não confunda jamais com o prazo do inquérito policial militar. Você lembra qual que é o prazo do inquérito policial militar? O inquérito policial militar ele tem a duração de 20 dias, se o réu estiver preso, e ele tem uma duração de 40 dias, se o réu estiver solto. Beleza? Tranquilo. Podendo esse prazo aqui de 40 dias ser prorrogado por mais 20 dias, ou até mais do que isso, prorrogado, se for devidamente necessário e justificado. No entanto, quando nós falamos de prazo para oferecimento da ação penal, ou seja, é o prazo que o juiz, que o Ministério Público, ele vai ter para oferecer aquela ação penal. Professor, qual é o prazo? Aqui o Ministério Público, ele tem 5 dias, se
o sujeito estiver preso e ele tem um prazo de 15 dias se ele estiver solto. Beleza? Legal, professor, entendi. Aí, qual que é o bizu da Mariola aqui? O bizu é o seguinte, que esses prazos aqui podem ser prorrogados. Beleza? Os dois prazos. Aqui ele pode ser prorrogado por mais uma vez, ou seja, por mais 5 dias, se ele estiver preso. E se ele estiver solto, esse prazo pode ser até triplicado. Ah, professor, então nesse caso, ele pode ser até mesmo triplicado? Sim, meus bebês, esse prazo pode ser, inclusive, triplicado, tá bom? Legal, fechou? Tranquilo? Agora vamos ler para ficar bem claro para a gente? Deixa eu até pegar aqui, ó, o apontador a laser. A denúncia deve ser oferecida se o acusado estiver preso dentro do prazo de 5 dias, contados da data do recebimento dos autos. Professor, que autos são esses? Que recebimento de autos são esses? Esses autos são os autos do inquérito policial militar, tá bom? Legal. E no prazo de 15 dias, se o acusado estiver solto, nesse caso, o auditor ele vai se manifestar sobre a denúncia dentro do prazo de 15 dias. Então, na hora em que essa denúncia foi oferecida, o juiz, opa, ficou com um errinho aqui, juiz não tem acento, quem tem acento é juízo, o juiz, ele vai ter o quê? Um prazo de 15 dias, 15 dias para apreciar a denúncia. Para aceitar, para recusar, ou seja, ele vai ter esse prazo aí para ele decidir, beleza? Caraca, professor, não sabia desse tanto de coisa. Pois é, meu amor, então agora você, minha linda e meu lindo, você já tem conhecimento desses prazos, beleza? Agora aqui, ó, já tirou seu print aí? Aqui vale a pena um print, hein? Vamos continuar. Esse prazo de oferecer a denúncia, pode ser prorrogado pelo dobro ou pelo triplo se o acusado não estiver preso. Foi o que nós colocamos aqui no nosso resuminho, beleza? Legal, professor. Agora, olha só, senhores, que interessante. O que acontece se o Ministério Público ele não oferecer a denúncia? Senhores, se o Ministério Público ele não oferece a denúncia dentro do prazo, ele vai ficar sujeito a uma pena disciplinar, beleza? Sem prejuízo à responsabilidade penal, por exemplo, uma prevaricação, beleza? Competindo ao juiz providenciar no sentido de ser a denúncia oferecida por substituto ilegal, ou substituto legal. Então, aconteceu bem assim, ó, não ofereceu. O juiz vai falar assim, não, beleza, eu vou mandar isso aqui agora, então, para outro membro do Ministério Público aí, para ele poder finalmente oferecer a denúncia aí, que você está enrolando demais para isso, podendo esse Ministério Público responder, inclusive criminalmente, disciplinarmente, beleza? Ah, entendi. Então, olha só. Então, compete ao juiz providenciar no sentido que a denúncia seja oferecida por um substituto legal. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, vai informar o procurador-geral, beleza? Que, na falta ou impedido do substituto, vai designar outro procurador. Beleza? Fechou? Senhores, uma dicasinha para vocês aqui. Perguntinha. Nós até já falamos sobre isso na aula de ação penal. Cabe ação penal, no direito penal militar, cabe a chamada ação penal privada subsidiária da pública. E aí, cabe, senhores? Senhores, mesmo no nosso Código de Processo Penal Militar, mesmo ele não trazendo para a gente
a previsão dessa ação penal privada subsidiária da pública, isso aqui é uma garantia prevista na Constituição Federal. Então, ela é aplicada aqui, sim, no nosso Código de Processo Penal Militar. E quando que ela vai ser aplicada? Exatamente nesse caso. Quando o Ministério Público não oferecer a ação penal dentro do prazo legalmente instituído, pode ser oferecida, então, por meio de um particular, a ação penal privada subsidiária da pública. Professor, como é que ela funciona? Senhores, existe uma regra, tá? Existe uma norma que regulamenta isso, e esse não é o nosso assunto, beleza? Mas só para você saber que a ação penal privada subsidiária da pública pode ser sim aplicada dentro do processo penal militar, beleza, por conta de previsão constitucional, tá bom? Caso o Ministério Público não ofereça denúncia no prazo que lhe foi ofertado, beleza? Senhores, só ver aqui um negocinho, saber se nós vamos prolongar. Vocês já sabem, né? Quem não sabe sou eu. Ah, não, já estamos terminando esse nosso bloco, dá pra gente continuar de boa. Vamos voltar aqui então para o nosso slide, para a nossa tela, e vamos seguir os nossos trabalhos. Beleza. Retorno dos autos à autoridade policial. Lembra que eu falei para você que o que acontece? Ocorre um inquérito policial militar, esse inquérito ele é enviado para o Ministério Público e o Ministério Público, a partir daqui, decide se vai fazer com que esses autos do inquérito voltem para que nós busquemos novas provas, ele pode oferecer a denúncia, pode pedir arquivamento, ele pode pedir arquivamento, ou ele pode trabalhar no jeito de esse inquérito, esses autos voltarem, né? Realmente, professor, então isso pode acontecer, exatamente. Vamos lá. O que o artigo 80 fala para a gente? Que sempre que no curso... Cadê a minha yellow? Sempre que no curso do processo o Ministério Público necessitar de maiores esclarecimentos dos documentos complementares ou de novos elementos de convicção, ele pode requisitá-los diretamente. Opa, eita. Ah, meu Deus. Pronto, calma aí, que a pessoa aqui é cabaço, viu? Rapaz, eu tenho que aprender a mexer com isso aqui direito ainda. Vamos lá, ele pode requisitá-los diretamente a qualquer autoridade militar ou civil em condição de oferecer, de fornecer qualquer daqueles dados, beleza? Por exemplo, vamos supor que o Ministério Público, ele tá aqui com esse processo dele, todo bonitinho, ele fala, pô, na verdade eu estou precisando de um laudo pericial. O que ele pode fazer? O Ministério Público ele pode simplesmente pegar e encaminhar para a Polícia Civil, até mesmo se ele quiser, porque ele pode falar para aquela autoridade, para aquele delegado de polícia, fazer aquele laudo pericial, beleza? Ah, professor, entendi. Então ele pode pegar e mandar sim, ele pode mandar aquilo, beleza? Fechou, professor, entendi. Então isso aqui é bem tranquilo, tá bom? Ou ele pode requerer ao juiz que requisite, ou seja, o Ministério Público, ó, conforme nós vimos aqui no finalzinho, ele tem duas opções. Quais são as opções, professor, do Ministério Público? O Ministério Público ele pode oferecer, ele pode pegar e entrar em contato diretamente, ou ele pode passar para o juiz, para que o juiz o requisite, beleza? Legal, professor, entendi. Vamos voltar aqui para o papai. Cadê meu mouse? Cadê meu mouse, gente? Pronto, achei meu mouse. Beleza, pessoal. Agora deixa eu só conseguir fazer o meu negócio aqui funcionar direitinho. Pessoal, até então, tudo certo? Professor, tudo certo, sem dúvidas. Estou conseguindo compreender direitinho como é que funciona, beleza? Senhores, até aqui, bastante assunto pra gente e a nossa aulinha já está chegando ao fim, beleza? Legal, professor, entendi. Vamos lá. Aí é o seguinte, o que vocês, minhas gatas e meus gatos, ainda precisam entender? Ah, agora entendi o que houve. Eu achei que tinha entendido o que tinha acontecido, porém, eu não consegui compreender o que houve. Então o papai vai dar um jeito aqui para a gente continuar entendendo direitinho a nossa aula, para a gente conseguir finalizar a nossa aula bem bonitinho, tá bom? Vamos lá, galerinha. Aí é o seguinte, último assunto para a gente entender aqui, tá bom? Eu não estou conseguindo aqui colocar, infelizmente,
no meu slide, porque eu acho que eu tô cabaçando aqui, velho, e o professor é meio cabaço com esse trem aqui, que eu acabei de comprar esse aqui, e tava até bonitinho a letrinha, né, mas eu vou aprender a utilizar ainda para que isso não aconteça mais, beleza? Porém, deu certo aqui, finalmente eu consegui trazer exatamente para onde eu queria. Então agora, depois de eu enrolar vocês aqui por 3 minutinhos, a gente pode voltar para a nossa tela, beleza? Artigo 81, extinção da punibilidade, declaração de extinção da punibilidade. Então, olha só, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo. Por exemplo, o cara morreu no meio do processo, só avisa, velho. Só avisa. Isso pode acontecer como? De ofício ou a requerimento de qualquer uma das partes. Então, olha só, vai a defesa falar, ó, meu cliente morreu, o réu morreu, isso não pode mais continuar, beleza? Então, nesse caso, sempre ouvindo o Ministério Público, beleza? Se ele não foi, claro, a pessoa que requisitou. Já pensou sobre o Ministério Público que pediu a extinção de punibilidade e você vai ouvir o Ministério Público? Não, né? Porque foi ele mesmo que fez essa requisição. E por último, nós até mencionamos isso já na aula, que no caso de morte, nós precisamos da certidão de óbito do nosso acusado, beleza? Galerinha, então, espero que... Opa, tá aqui, né? Espero que vocês, Rapaz, eu fiquei com a gola toda errada. Calma aí que agora eu lasquei tudo. Ó, eita, tô mexendo nas mamas. E o aluno, filho da puta, vai printar isso aqui ainda, que eu sei, que eu conheço que o aluno é raça do cão, né? Então, olha só, galera, então só voltando aqui, meus amores, minhas gatas e meus gatos. Então, nesse caso aqui, a gente finalizou esse assunto, terminamos 2 assuntos, né? A gente trabalhou aqui a parte da denúncia e a parte do processo, beleza? Então, são partes bem interessantes para mim, mas estamos 2 coelhos aqui nessa aulinha de uma... Matar coelho não, né, velho? Te matou 2, matar o pobre do bichinho do coelho. Então a gente matou 2 aulas, 2 assuntos aqui dentro de um bloquinho de 1 hora para vocês, beleza? Então é isso aí, minhas lindas e meus lindos. Papai Murilo ama vocês. Bora pra cima, bora continuar nosso papiro. Vejo vocês aí na nossa aprovação. Um abraço, beijo, tchau, tchau.